Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês para a nossa segunda aula. Meu nome é Mariana e estou ministrando para vocês a disciplina de Iniciação Científica. Novamente, peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotem e depois postem no nosso fórum Tira Dúvidas. Lembrem-se, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. Lembrando, para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam a apostila e demais materiais que serão postados a cada semana. Nesta aula, veremos as unidades 2 e 3 do nosso caderno didático. Na unidade 2, falaremos sobre o conhecimento e ciência, onde serão abordados o conceito de ciências, as diferentes formas de conhecer, peculiaridades do conhecimento científico e delimitações e interdisciplinaridade. Já na unidade 3, aprenderemos sobre leitura, escrita e interpretação de textos acadêmicos. Na continuidade das discussões propostas, iniciamos um diálogo a respeito de questões referentes aos conceitos de conhecimento e ciência. Desta forma, indaga-se: o que é ciência, afinal? Todo conhecimento é ciência? Em que sentido podemos afirmar isso? Nesta unidade, discutiremos de forma introdutória o conceito de ciência no seu sentido amplo e no sentido restrito. Verificaremos ainda a relação entre o conhecimento científico no seu sentido específico e as diferentes formas de conhecer. Consideremos o conceito de ciência apresentados no sentido amplo e estrito do termo. No sentido amplo, ciência é conhecimento. Compreendemos, assim, que todo tipo de conhecimento humano é, nesse sentido amplo, ciência e requer conhecimento. Todo trabalho, portanto, que é a transformação consciente da natureza, produção de cultura, exige determinada ciência. Nossos objetivos aqui, entretanto, relacionam-se ao sentido estrito, aquele tipo de conhecimento que busca compreender os fenômenos estudados em suas causas, utilizando-se de metodologia específica para o cumprimento dos seus objetivos, sujeitos à verificação dos fundamentos utilizados. Como veremos mais adiante, a ciência não é o único modo de conhecer a realidade e nem pode ser considerado superior. É apenas um dos tipos de conhecimento produzidos pelo homem na tentativa de explicar a realidade em seus diversos aspectos. Não é simples emitir um conceito de ciência. São diversas as compreensões e pressupostos teóricos e filosóficos que interferem nessa conceituação. A ciência é compreendida de forma diferente dependendo da visão de mundo de quem a analisa. Poderíamos listar aqui vários conceitos de ciência. São vários os conceitos que aparecem nas obras de metodologia científica. Todos eles, devido ao próprio caráter da ciência, são questionáveis, pois acabam deixando escapar aspectos necessários. Por exemplo, Trudillo Ferrari diz: a ciência é todo um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao sistemático conhecimento com objetivo limitado, capaz de ser submetido à verificação. Já Marconi Lakatos diz: entendemos por ciência uma sistematização de conhecimentos, um conjunto de conhecimentos logicamente correlacionados sobre o comportamento de certos fenômenos que se deseja estudar.
Já Ruiz define que ciência não significa um conhecimento qualquer, e sim um conhecimento que não só apreende ou registra fatos, mas também os demonstra pelas suas causas determinantes ou constitutivas. Ao contrário dos outros autores, Mesaroba e Monteiro ponderam e dizem que a ciência é concebida hoje como aquela forma de conhecimento que está constantemente perseguindo as explicações e as reavaliações dos seus próprios resultados, tendo, contudo, plena consciência de sua falibilidade e dos seus limites. Demo reconhece a dificuldade de se conceituar a ciência. Não se pode, pois, emitir um conceito tranquilo de ciência, como se fosse possível partir de algo evidente e inquestionável e chegar a algo também evidente e inquestionável. O que podemos fazer é apresentar uma proposta de definição da ciência, na consciência de que uma entre elas. Apenas devemos evitar dois extremos. De um lado, o extremo do dogmatismo, que admite coisas indiscutíveis. De outro, o relativismo, que subjetivize tudo ao nível das valeidades particulares. Sendo assim, podemos considerar que a ciência é, portanto, uma construção humana e, portanto, histórica, sujeita às transformações dos diversos contextos. É dinâmica, portanto. Novas teorias, novas fontes, novas leituras alteram continuamente as suas conclusões, que, por isso mesmo, não são sempre provisórias. Esse seu caráter histórico, entretanto, não invalida a sua confiabilidade, desde que sejam empregados métodos adequados à sua produção, fontes reais devidamente analisadas. Os pressupostos teóricos, filosóficos em torno desses métodos é que tornam a leitura dos resultados sempre passíveis de discussão. Para que se entenda melhor o conceito de ciência, é preciso abordar o que chama de demarcação científica, separando e comparando o que é conhecimento científico de outros tipos de conhecimento. Depois de refletir a respeito do conceito de ciência, voltemos ao nosso olhar para questões referentes a diferentes formas de conhecer. Iniciemos com algumas indagações. O homem é capaz de conhecer? Ele necessita sempre de ampliar os seus conhecimentos? Está sempre buscando explicações para o mundo e seus fenômenos? Diante das indagações apresentadas, vale pensar no fato de que, embora possamos afirmar que qualquer conhecimento é uma espécie de apropriação do mundo objetivo por parte do sujeito, discutiremos aqui especificamente o conhecimento humano, aquele que, além de mero conhecimento sensorial da apropriação do mundo por meio dos sentidos, comum também aos animais. Nessa parte do nosso diálogo, voltaremos o olhar para pensarmos que a racionalidade humana impulsiona a busca de novos saberes com diversos objetivos específicos, atendendo ao objetivo geral, que é a promoção da felicidade. Mesmo que a própria busca da felicidade seja empreendimento questionável sob diversos prismas. Não é possível reduzir o conhecimento, a razão humana, ao conhecimento científico que, da forma como é considerado hoje, é relativamente recente. O conhecimento científico é um fenômeno da modernidade. Muito antes do surgimento da ciência moderna, o homem, utilizando-se da sua capacidade racional, tem buscado explicações para o mundo. Antes mesmo do surgimento da filosofia, importante matriz para o estudo da história da ciência,
As formas humanas de produção dos saberes necessários à sua sobrevivência são marcados por sua capacidade de pensar a sua própria existência e de produzir cultura. Diante do exposto, vejamos alguns tipos de conhecimento e como podemos estabelecer um diálogo entre eles e o conhecimento científico, que é objeto da nossa aula. Dentre os vários tipos de conhecimento, falaremos apenas destes 4 tipos: conhecimento empírico, teológico e filosófico, por serem importantes para entendermos a respeito dos fundamentos do conhecimento científico. Consideremos primeiramente o conhecimento chamado de senso comum ou conhecimento empírico, adquirido por meio da experiência cotidiana, o conhecimento popular. Esse tipo de conhecimento é também racional, pois procura, de forma inteligente, resolver os problemas da vida. Observa os fenômenos naturais e aprende a reagir de acordo com as suas ocorrências. Exemplos clássicos do senso comum ou conhecimento empírico é a observação do agricultor, que sabe discernir as estações e as condições climáticas para a semeadura, para a colheita e demais atividades necessárias pertinentes à sua realidade. Podemos considerar que ele, o agricultor, não fez pesquisas científicas, mas observou a natureza. Os remédios caseiros, as soluções encontradas nas tradições, nas práticas passadas de pais para filhos, também são arrolados como produto desse conhecimento. A diferença do senso comum para o conhecimento científico está na sua aplicação pragmática. É possível que um resultado aparentemente positivo em determinada situação, em outra provoque efeito colateral nocivo, por não ter sido considerada a particularidade do caso onde foi empregado. Não se pode, porém, tratar o senso comum como se fosse um conhecimento inferior ou irracional. O conhecimento científico é um desenvolvimento, uma hipertrofia do senso comum. Sem o senso comum, não haveria ciência, pois é a partir dele, por ser racional, inteligente, é que a ciência se desenvolve. Da mesma forma que o telescópio é uma extensão para a visão e que só é útil para quem vê, a ciência é uma extensão do senso comum. Nessa charge, o autor mostrou que, apesar de Newton ser um cientista, ele precisou que alguma ação cotidiana acontecesse para ele transformar a informação comum em ciência. Podemos apontar outro tipo de conhecimento normalmente discutido em contraponto com o conhecimento científico, que é o conhecimento teológico. Dessa forma, ponderamos que, enquanto a ciência lida com fenômenos observáveis, a teologia estuda os conhecimentos apresentados de uma denominada revelação divina. A revelação divina, como aqui mencionada, pode ser entendida como elemento que parte do pressuposto que Deus se revela nas Escrituras e o desafio é apreender o conteúdo do texto sagrado. O conhecimento teológico comunica-se com a ciência, utilizando-se, por exemplo, da arqueologia, da exegese, da hermenêutica para produzir os seus conhecimentos. O conhecimento teológico não pode ser considerado irracional. As suas buscas e construções se sustentam sobre bases racionais, até o fato de concluir que determinados aspectos das suas elaborações estão além do alcance da razão e são percebidos e explicados racionalmente. Não há, portanto, conflito entre a teologia e ciência.
Na verdade, são conhecimentos diferentes, como métodos diferentes. Aqueles temas da teologia que extrapolam a esfera da investigação científica não são negados pela ciência. Essa negação se chocaria com a própria natureza da ciência, que só faz afirmações verificáveis por meio de métodos próprios. A autenticidade de textos bíblicos, por exemplo, tem sido afirmada do ponto de vista da arqueologia e da história. Quanto, porém, à divina inspiração desses textos, a ciência simplesmente se cala, pois a sua metodologia não dá conta de pronunciar-se, entrar no mérito desse tema. Afirmações relacionadas à teologia, que extrapolam os limites do método científico, quando são feitas por cientistas, devem ser creditadas às convicções individuais, uma questão de fé e não de ciência. Deve-se, portanto, desfazer-se o mito de que a ciência nega a existência de Deus ou a fé. O máximo que a ciência pode fazer é calar-se a respeito por não dispor de métodos que acompanham a fé em toda a sua extensão. O conhecimento filosófico, por sua vez, procura explicar o mundo, o homem e suas relações, tendo como instrumento único o raciocínio. Ultrapassa os limites do conhecimento científico por ser especulativo e não ter o propósito de verificar e demonstrar de forma concreta a realidade pensada. A demarcação entre ciência e filosofia é relativamente recente. A autonomia da ciência em relação à filosofia é um processo que se inicia com a modernidade. Embora sejam tipos diferentes de conhecer, é inegável a contribuição fundamental da filosofia para o surgimento da ciência moderna. Nas reflexões que realizamos, observamos que são diversas as formas utilizadas pelo homem para buscar explicações para o mundo em que vive, para as relações sociais e para resolver os seus problemas. Para continuarmos, é preciso que consideremos a delimitação dos nossos objetivos em torno do conhecimento científico. Sendo assim, convido-os para que vejamos de forma resumida algumas peculiaridades desse tipo de conhecimento. A necessidade de conhecimento científico surge da necessidade do homem descobrir os princípios explicativos de organização, classificação e ordenação da natureza, compreender e controlar a cadeia de relações escondidas nas aparências dos objetos, fatos e fenômenos, utilizar a racionalidade para propor uma forma sistemática, metódica, crítica para desvendar o mundo, compreendê-lo, explicá-lo e dominá-lo. Devido ao seu propósito de explicar a realidade, demonstrando as causas dos fenômenos observados, o conhecimento científico tem sido considerado como uma das formas mais eficazes de desencantamento do mundo. Ao conhecer, explicar uma determinada realidade, os mitos se desfazem, medos e superstições perdem a razão de ser. Embora haja diversidade de abordagens e pressupostos teóricos e metodológicos em torno das formulações do conhecimento científico, podemos considerar que a objetividade é uma das marcas distintivas do conhecimento científico. Essa objetividade não quer dizer que o cientista é neutro nas suas realizações ou absoluto nas suas conclusões. Compreendemos que é impossível ao pesquisador anular suas experiências, a sua bagagem cultural, as suas convicções e inquietações pessoais ao debruçar-se sobre determinado objeto de pesquisa.
A objetividade do conhecimento científico reside no fato de que foram utilizados métodos e formas adequadas, racionalmente analisadas. Assim, os resultados, as interpretações serão confiáveis, válidos, embora passíveis de crítica por parte do leitor, que, por sua vez, analisará tais resultados de um determinado ponto de vista. O cientista, mesmo reconhecendo a impossibilidade de ser neutro, deve se esforçar para que haja o distanciamento possível necessário à fidedignidade da coleta e da análise racional dos dados do seu trabalho. Fica claro, portanto, que, embora os princípios gerais sejam os mesmos, as ciências sociais têm suas peculiaridades que devem ser consideradas. No próximo tópico dessa unidade, verificaremos que, embora haja especificidades nas diversas áreas do saber, do conhecimento científico, e que é preciso observar essas fronteiras, é necessário também identificar as possibilidades de articulação entre elas, evitando assim uma especialização reducionista, limitadora do alcance dos aspectos mais amplos da realidade. Com o desenvolvimento da ciência, o surgimento de diversos problemas a serem abordados, iniciou-se um processo de intensa especialização. A ciência foi dividida em grandes áreas de conhecimento e as sub-áreas que as constituem, conforme a delimitação, por exemplo, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Ciências exatas e ciências da terra, ciências biológicas, engenharias, ciências da saúde, ciências sociais aplicadas e ciências humanas, entre outras áreas. Embora os princípios gerais do conhecimento científico sejam aplicáveis a todas as áreas de conhecimento, cada área tem métodos próprios para a compreensão dos seus objetos. Assim, sempre que discutirmos determinadas metodologias, é pertinente as identificarmos como as áreas de conhecimento áreas de conhecimento que são adequadas. É preciso, portanto, que vocês, logo de início, sejam capazes de identificar as especificidades dos diversos campos do saber científico e as teorias que os fundamentam. Além das disciplinas próprias de cada grande área de conhecimento, há necessidade de especialização dentro de cada curso. O curso de Direito, por exemplo, que se insere na grande área de ciências sociais aplicadas, ou a Geografia, que é considerada de duplo pertencimento, tem vínculo com as ciências naturais, mas também com as ciências sociais, a exemplo da Psicologia, que está ligada às ciências humanas e às ciências biológicas e da saúde. Ao escolher a sub-área, além do tema específico, existe a necessidade de delimitação, como veremos mais adiante. Questiona-se essa necessidade de especialização. Essa fragmentação não seria um obstáculo ao conhecimento? Não impede que o estudioso tenha uma visão mais ampla da realidade? Ao se dedicar a um fragmento tão limitado, isso não impossibilitaria de relacionar esse fragmento com a realidade na totalidade? Eis o dilema do pesquisador. Ou ele conhece mais sobre menos, ou admite conhecer menos numa extensão mais ampla. Consideremos, portanto, que a delimitação é uma exigência fundamental para que os objetivos do conhecimento científico sejam cumpridos. Delimitar a realidade a ser pesquisada, conhecida, o ponto de vista de investigação é parte essencial do método científico. Por outro lado, essa delimitação não deve prescindir do diálogo com outros campos do saber, especialmente dos pontos de vista das outras áreas de produção científica. Trata-se de um exercício complexo, mas necessário para que haja uma produção relevante, proporcionando a profundidade e, ao mesmo tempo,
superando o isolamento que pode ser comprometedor dos resultados, limitando-os. Agora, iniciaremos a unidade 3, pertencente ainda à nossa segunda aula. Vejamos nessa unidade algumas dicas práticas para a leitura proveitosa. É impossível exagerar a importância da leitura para o crescimento intelectual do acadêmico. Como veremos nessa aula, vamos discutir o tema que ressalta a importância de se ler muito. Vamos ressaltar também a importância de se ler bem, ler, compreender e ter autonomia para relacionar o pensamento dos diversos autores sobre os temas estudados. Como adquirir essa capacidade de leitura e escrita? Vejamos algumas informações que poderão ser úteis para vocês, para que vocês desenvolvam essa habilidade indispensável. O êxito do estudante está diretamente vinculado à sua dedicação e eficiência na leitura. É difícil refutar a afirmação de que, para que um curso seja bem feito e para que os objetivos da formação acadêmica sejam cumpridos, é necessário ler muito e ler bem. Os textos indicados na bibliografias das diversas disciplinas devem ser objetos de cuidadosa análise por parte dos estudantes. Deve-se aplicar a leitura não apenas daqueles textos que serão discutidos em sala de aula, mas com a orientação do professor quanto aos conteúdos prioritários. Os demais textos da bibliografia da disciplina, inclusive da bibliografia complementar, devem ser estudados. Deve-se dedicar atenção às bibliografias dos livros e artigos estudados, pois serão úteis para a ampliação do estudo do tema. A leitura dedicada, cuidadosa, dos textos indicados para cada disciplina e o interesse em leituras além das obrigatórias fará a diferença. Mas, além do interesse, da dedicação, é preciso ler de forma proveitosa, compreendendo os conteúdos, adquirindo a condição de aplicar tais conhecimentos com as situações diversas, sempre de forma crítica e analítica. Se observarmos a tirinha abaixo, percebemos que desculpa para não ler estão fora de cogitação. Se houver dificuldade de entender os termos de textos científicos, o professor da disciplina poderá sanar suas dúvidas, mas isso só terá efeito positivo se a leitura for realizada de forma adequada. Não se deve realizar aquela leitura rápida, superficial, apenas para cumprir formalmente as exigências do professor. Considerando a realidade da maioria dos estudantes, para que tais orientações sejam praticáveis, é preferível sintetizá-las em 3 fases. Sugere-se que, inicialmente, seja feita a leitura prévia de reconhecimento, aquele contato geral com o texto. As leituras das orelhas do livro, do sumário, do prefácio, da apresentação. A leitura do texto destacando termos desconhecidos e tópicos que sejam fundamentais para os objetivos imediatos da leitura proposta. Os termos conhecidos devem ser consultados antes da próxima leitura. Já a segunda leitura, que pode ser chamada leitura seletiva, o leitor deverá destacar as ideias principais do texto, as palavras-chave. A terceira fase da leitura é a analítica, crítica, interpretativa. É quando o leitor avalia as principais afirmações do autor e a base sobre a qual ele se apoia. Na terceira fase, o estudante perceberá o progresso da sua compreensão. Terá se familiarizado com a abordagem do autor, conceitos e teses. Compreensível que haja dificuldades para que sejam seguidos esses procedimentos em todas as leituras exigidas pelo curso.
considerando o número de disciplina e de trabalhos a serem realizados, além das atividades, além da vida acadêmica. Essas dificuldades não devem servir de justificativas para que as leituras sejam superficiais. O grande desafio será a superação, motivado pelo objetivo da produção do conhecimento. Ler, compreender o conteúdo dos textos lidos e ser capaz de aplicá-los às diferentes situações é o que fará toda a diferença na ação do profissional bem formado e em constante formação. O leitor que deseja uma compreensão adequada do texto lido deve aplicar alguns exercícios elementares de hermenêutica. A hermenêutica é um ramo da filosofia que estuda a teoria da interpretação, que pode se referir tanto à parte da interpretação quanto à de treino de interpretação. Esse exercício consiste em fazer algumas perguntas básicas ao texto lido, verificando se ao término da leitura, tais questões ficam esclarecidas. As perguntas são: quem escreveu esse texto? Um conhecimento da trajetória do autor, das suas credenciais, do seu trânsito, suas produções na área que o texto se insere ou em áreas afins. Esses dados serão importantes na compreensão do conteúdo lido. Outra pergunta: quando o texto foi escrito? A publicação se deu no mesmo período em que foi produzido? Se há uma distância temporal entre a produção do texto e a publicação, o que diz o prefácio que justifica a sua publicação ou o que dizem os prefácios das diferentes edições? Quais os objetivos do autor na produção desse texto? Qual a fundamentação teórica? Qual a natureza do texto e qual a metodologia empregada na sua produção? Quais as principais afirmações do autor e quais são as fontes e argumentos que ele fundamenta? Como esse texto pode se relacionar com outras abordagens? É necessário que o estudante seja criterioso também quanto ao ambiente de leitura. Deve procurar um lugar adequado, arejado, iluminado e silencioso. Deve ser cuidadoso também quanto ao silêncio interior, para que dedique a sua atenção ao texto lido. Deve ter em mãos lápis, bloco de notas e dicionário. Após a leitura cuidadosa e busca dos dados sugeridos, a escrita de um resumo será um importante teste de compreensão. Além de testar o seu próprio entendimento do texto, será também um treinamento na escrita. Essa capacidade de síntese das leituras realizada será útil na escrita de textos acadêmicos, como veremos mais adiante no estabelecimento de diálogo com os diversos autores. Essa mensagem, que está presente também no nosso caderno didático, diz: escrever é fácil, você começa com maiúscula e termina com ponto. No meio você coloca ideias. Ou seja, escrever exige capacidade de desenvolver um tema, as ideias. Volto a mencionar sobre a necessidade de leitura, pois é impossível você conseguir desenvolver algum texto sem ter contato com as experiências de outros autores que poderão ter a capacidade de inspirá-los ou fazer surgir as ideias. A escrita de textos acadêmicos tem sido um desafio não apenas para iniciantes. É preciso lembrar que os textos acadêmicos diferem de outros textos. Citemos como exemplo os textos literários que não têm necessariamente um compromisso com a verdade, mas trabalham muitas vezes com a imaginação do leitor, e os textos jornalísticos que apresentam a realidade de uma forma acessível ao público em geral, sem lidar com conceitos muito complexos. O texto acadêmico, por sua vez, caracteriza-se pela clareza na exposição de ideias e, principalmente,
a habilidade para dialogar com a bibliografia utilizada, com as fontes analisadas. Essa tem sido a dificuldade até mesmo para estudantes mais experientes. Além dos maus hábitos adquiridos durante a educação básica, quando a tarefa de pesquisar era entendida como apenas copiar e colar de algumas fontes, há também as dificuldades oriundas de uma leitura deficiente, superficial, acrítica. A compreensão dos textos consultados é fundamental para que, na escrita, haja uma discussão bem articulada do tema proposto. É muito comum em alguns textos excesso de citações diretas sem a devida interpretação, revelando falta de domínio do conteúdo. A abundância de citações diretas é positivo, revela profundidade no exame do assunto sob diversos pontos de vista. É necessário, porém, que essas citações cumpram o objetivo de reforçar a argumentação do próprio autor do texto e não apareçam apenas como fragmentos desarticulados, uma colcha de retalhos. As citações livres têm um valor especial, pois revela a compreensão das ideias por parte de quem as interpreta. O texto acadêmico tem características próprias, relacionadas à própria natureza do conhecimento científico. Então, o que fazer para realizar uma boa escrita? Bem, primeiramente, devem ser evitadas ambiguidades e generalizações, procurando sempre oferecer as bases das afirmações feitas e dos conceitos apresentados. Haverá sempre uma base teórica sobre a qual o pensamento do autor deverá se apoiar. Por um lado, o autor deve ter o cuidado de não apresentar citações desarticuladas. Por outro, deve evitar a exposição de ideias sem fundamentos teóricos, permanecendo no âmbito do senso comum. Para que o estudante adquira a habilidade na produção de textos, sugere-se a prática de resumos de textos, resenhas, sinopses, independentemente da exigência dos professores das diversas disciplinas. Estes textos podem ser avaliados por professores ou pelos próprios colegas, lembrando que esse esforço vai além das exigências dos professores para a obtenção de notas. Antes de encerrarmos essa aula, devemos lembrar ao acadêmico que, para adquirir a capacidade de escrever bem, é importante ter adquirido a habilidade da leitura e interpretação de textos. Quem tem o hábito de leitura, quem é o bom ledor ou leitor, segundo o conceito, terá mais facilidade de desenvolver a habilidade na escrita, especialmente no caso do texto acadêmico que requer do autor o diálogo pertinente, autônomo, com os diversos conceitos citados a partir dos autores por ele abordados. Aplique-se, pois, a leitura dos textos exigidos pelas diversas disciplinas do seu curso e procure escrever textos que testem a sua compreensão dos temas estudados e a sua habilidade para articular o pensamento dos diferentes autores que o discutem. Peça a ajuda de professores e dos colegas para avaliarem as suas produções. Como prometido, essa semana trago 2 indicações de bibliografias de apoio e que fazem parte da bibliografia complementar da disciplina. O primeiro deles é o Dicionário de Dúvidas e Dificuldades de Redação Científica do autor Rogério Faria Vieira, que irá ajudá-los na utilização da linguagem adequada em textos científicos. O outro livro, A Redação de Trabalhos Acadêmicos nas Áreas das Ciências Biológicas e da Saúde, são apresentadas de forma objetiva e didática questões relativas aos projetos de pesquisa, trabalhos de conclusão de graduação, dissertações, teses e artigos de revisão, além de diretrizes para a utilização dos programas Word e PowerPoint e a pesquisa em sites como PubMed, Cielo e Bireme.
Em outras palavras, ambas bibliografias são itens fundamentais para elaborar trabalhos acadêmicos. E com isso, encerramos a nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido o conteúdo que vimos hoje e que busquem conhecimento além do que foi falado nessa videoaula. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. Estudem a apostila e demais materiais recomendados na sala virtual. Bons estudos e até a próxima aula!